Olá, sou Mari Valentim, arteterapeuta, pedagoga de formação. Trabalho na linha junguiana, no desenvolvimento da psicologia analítica, no atendimento aos meus clientes e pacientes. Atendo também com a constelação familiar e em processos de desbloqueio criativo, de construção da criatividade e de reconexão consigo mesmo. O assunto que hoje nós vamos abordar aqui é um assunto muito interessante, que eu particularmente gosto muito e acredito que depois que você começar a olhar com um pouco mais de atenção para esse instrumento, você também vai se encontrar nele. A gente vai falar aqui hoje sobre a colagem como um recurso arte-terapêutico. A ideia é trabalharmos aqui não as técnicas, não o que um arte-terapeuta usa enquanto processo no atendimento de um setting terapêutico, mas a ideia é disponibilizar para que você possa reconhecer as ferramentas de autocura e começar a trabalhar com você mesmo, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de autoconhecimento. Conectando novamente com seus símbolos, resgatando aí a intimidade com você mesmo e com a sua psique. Essa é a ideia. Eu não vou conseguir esgotar aqui nesse tempo, nesse vídeo, a abrangência que é o trabalho das colagens na arte-terapia. Mas eu vou fazer um sobrevoo em alguma das técnicas que eu mais gosto e explicar um pouquinho para vocês a profundidade desse assunto. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente colocar uma frase bem inicial aqui para a gente começar a compreender qual que é o fio de conversa que eu estou puxando. É importante a gente primeiro contextualizar que a arte em si mesmo, a arte em si, ela não é terapêutica. Muitas vezes ela pode ser desafiadora, ela pode ser estressante, ela pode ser um processo que a gente se sente rígido dentro dela. A arte em si não é terapêutica. O que é terapêutico é a maneira como a arte pode trazer informações para você. E esse é um trabalho de um arte-terapeuta, né? O arte-terapeuta ele não é nem um psicólogo e nem um terapeuta ocupacional. Por que isso? Porque o psicólogo ele vai ter uma outra linha de abordagem ali sobre a conversa, a análise, no que o paciente traz para ele. O terapeuta ocupacional, como por exemplo, ele vai usar o mesmo recurso das colagens, da revista, no sentido de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor. E o arte-terapeuta, ele entra aí, então, permeando, conversando com essas duas esferas do conhecimento e do bem-estar humano, trazendo a possibilidade do contato, o contato com a imagem. Para um arte-terapeuta, o que importa são as imagens, é o símbolo. É por onde a gente compreende que existe uma comunicação interna com uma comunicação externa do sujeito. É onde ele consegue olhar para as suas questões. Então, o primeiro foco é entender isso, que nem tudo, a arte, naturalmente, ela não é terapêutica. E para ela ter esse caminho terapêutico, ela precisa passar pela mão de um especialista, que é um arte-terapeuta, alguém formado para isso. E a vida, ela vai trazer para cada um de nós as potências que a gente precisa para se desenvolver. Porque o nosso objetivo aqui é desenvolvimento. É autoconhecimento, é melhora progressiva, é maior compreensão, né, do que estamos fazendo aqui, do que é o nosso caminho, quais são as nossas potências, quais habilidades estão adormecidas e são recursos importantes que precisam vir. Quais são as habilidades que nós estamos usando com peso maior em cima delas? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito racional, eu posso começar a usar sempre da razão para definir as minhas questões. E aí eu esqueço de me conectar ou eu não consigo me conectar com a intuição, com a emoção. Então, é esse movimento de trazer outras habilidades no eixo do sujeito, para que ele possa encontrar um caminho do self, o caminho de si mesmo, que não é nenhuma voz do ego e não é nenhuma outra voz da consciência, é uma voz interna daquilo que somos de verdade em essência. É a semente do que somos de verdade em essência. E aí, por isso que eu quero trazer para vocês a técnica da colagem, que é um trabalho que eu gosto muito e é bastante interessante. E quando a gente vai usar isso como
um processo de autoconhecimento, é importante que a gente faça disso uma prática constante, que a gente tenha um contato constante com os conteúdos do nosso inconsciente. Muitas pessoas passam a vida no que o Roberto Crema chama de normose, né? Que é aquele processo que a gente vai naturalizando tudo e se desconecta. Desconecta dos sonhos, desconecta daqueles lampejos de pensamento que passam rapidamente na nossa frente e que quase sempre são propostas de uma decisão ou de um caminho mais seguro. E a arte-terapia ela vai trazer esse momento para que você possa olhar. Eu costumo dizer que é como se você estivesse sonhando, porque durante o processo, a gente vai falar dele um pouquinho mais pela frente, durante o processo da arte-terapia, com as colagens, a gente realmente se entrega, a gente baixa a reserva, né? Baixa a guarda do self, que é um grande gerente da nossa consciência, faz com que as coisas realmente funcionem, que a gente não tenha uma desfragmentação da nossa personalidade, mas no momento que a gente está nos processos arte-terapêuticos, essa barreira cai. E quando essa barreira cai, é que a gente consegue, então, trazer à tona aquilo que está inconsciente, que precisa vir. E que só vai vir se a gente tiver condição também de compreender, né? A nossa mente, ela vai soltando aos poucos. Ela solta um sonho, ela solta uma frase, um livro, algo que vai aparecendo para que a gente consiga ir aos poucos construindo uma nova consciência da gente mesmo. E é muito importante, então, já que a gente vai falar aí sobre esse trabalho de autoconhecimento, a gente entender que é uma prática, que toda prática, assim como as pessoas vão para a academia para desenvolver os seus músculos, essa é uma prática que nós vamos fazer com constância a fim de aprimorarmos e afinar esse nosso instrumento. Isso é muito importante. Eu lembro, por exemplo, quando eu tive dengue, eu tive um contato com uma médica excepcional, excepcional. E essa médica, ela me ensinou a cuidar de mim mesma. Ela me disse, olha, vai acontecer isso, a desidratação, ela é extremamente perigosa no processo da dengue. Não basta que você beba apenas água, você precisa beber água, precisa beber soro, precisa tomar isotônico, água de coco, porque você vai perder não só água, mas todos os minerais num processo muito rápido. E existe uma hora da dengue, que é o momento em que vem a febre, cessa, e quando a febre cessa, dá uma sensação de melhora, e é nesse momento que como chama? Que a desidratação acontece mais bruscamente. E esse é o momento, é o ponto crucial da dengue, aquele momento de foco de atenção que você precisa continuar a hidratação. E logo após, assim que se sentir um pouco melhor, e ele monitorando as plaquetas, observar os sintomas, se tiver sangramento, se tiver desmaio, observar como estão essas plaquetas. E aí ela me disse, vá para casa, se cuide com essas orientações e fique atenta. Qualquer coisa, volte ao consultório, procure um médico, procure um hospital e se cuide. Bom, dito isso, o que ela me deu? Ela me passou o conhecimento que ela tem da área de estudo dela da medicina, né? Ela me passou como eu vou lidar com esse acometimento, com o adoecimento do meu corpo na minha casa. O que é possível fazer, mesmo que eu não seja médica, enfermeira, que eu não seja uma profissional da área de saúde, mas ela me sensibilizou com o que eu poderia fazer. E isso me salvou. Me salvou de ter aquela febre e achar que eu estava bem por exemplo, relaxar na hidratação. E é isso a minha proposta aqui. Eu não quero substituir um terapeuta, a ideia não é substituir terapia, a ideia não é substituir o arte-terapeuta e nem afastar as pessoas de processos de autoconhecimento. A ideia é que você entenda que você pode curar-se a si mesmo, que você pode ir através das imagens que você recebe do seu inconsciente e compreendendo as tramas da sua vida e compreendendo os próximos passos, o que te impede, onde está a sua lealdade, o que precisa ser visto. E isso é muito interessante, né? Quando eu comecei a estudar arte-terapia e compreender, uma das coisas que eu compreendi mais rapidamente em mim mesma era essa capacidade de autocura e de autodesenvolvimento, que facilita muito o processo, a tomada da consciência. É como se quando a gente mergulha pelas primeiras vezes, a gente mergulha
A Clarice Lispector fala muito isso no livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? A gente mergulha muito profundo e aí a gente encontra uma lama. E a gente fica preso nessa lama, fica preso no que a gente encontrar nesse barro e custa respirar. Mas à medida que a gente vai fazendo esse mergulho, que a gente vai lá, entra em contato com uma imagem, traz essa imagem de volta, as nossas descidas e subidas, elas começam a ser mais rápidas e com mais sentido. Então, é de extrema importância esse trabalho que eu tenho muito carinho de trazer para você hoje. E um ponto muito importante desse processo, né, tudo é um processo, e os rituais, a ritualística, ela também é muito importante em tudo que a gente faz. Precisa ser um momento, se você vai para a academia, por exemplo, você não vai com a roupa de escritório que você está, você não vai sem a sua garrafa de água, você tem que agendar antes, tem que marcar um horário, tem toda uma rotina de organização. E a mesma coisa é com esse procedimento do trabalho com as imagens na arte terapia, no trabalho onde você vai produzir as suas próprias imagens. Então, é necessário que a gente crie o quê? Que nós tenhamos um espaço sagrado, sagrado, seguro. O que é isso, esse espaço sagrado? É eu entender que existe um momento do dia que eu vou fazer com constância, eu vou me dedicar a esse momento. Então, eu preciso de uma mesa, um lugar que eu não seja interrompida, um chão onde eu preferi fazer, mas que seja um lugar apropriado para isso. Que seja um lugar onde eu vou me sentir confortável, que tenha uma boa ventilação, uma música ambiente. As músicas têm frequências que liberam muitos hormônios de felicidade, tranquilidade, relaxamento, que diminuem o compasso do nosso coração, desaceleram a respiração, e tudo isso promove um bem-estar. Então, selecionar quais são as músicas que você gosta para criar, se são mantras. Inclusive, é, muitas pessoas vão redescobrir as músicas que gostam, porque o tempo todo a gente fica invadida ouvindo música, sendo sugestionada aí por outros sons que nem são os sons que conversam conosco. Então, a importância de criar o espaço sagrado. Quem gosta de óleo essencial, eu sou da aromaterapia, então, para mim, o óleo essencial, o cheiro das plantas, as plantas são de extrema importância. Cria esse espaço seguro para você e a gente vai começar então a nossa alquimia. E é como se fosse um vaso mesmo sagrado, um lugar onde você vai colocar as suas imagens e também você vai retirar dali. Ele é um lugar que te dá o suporte que você precisa para a construção das suas imagens e também é o lugar onde você vai colocar essas imagens, trazê-las imagens e entrar em contato com elas. Então a gente chama isso de o caminho, é um caminho sagrado, onde a gente vai ter o nosso espaço sagrado de poder de criação dos nossos trabalhos. Então, cada pessoa pode escolher um cantinho da casa. Tem mulheres que me dizem que gostam próximo ao fogão, a sensação do acolhimento da casa, num cantinho de um sofá, um lugar onde tenha um pôr do sol, que seja possível contemplar a natureza. Então, cada um vai encontrar esse momento de bem-estar. Ele já faz parte dessa terapêutica. E aí a gente começa a trabalhar as nossas imagens simbólicas, porque o que vai acontecer os símbolos vão aparecer. E aí existe uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, você está recortando e hoje aparece para você a imagem de um violão. E aí muitas pessoas recorrem, por exemplo, ao Google, aos manuais de hoje eu sonhei com violão. O que significa o violão? Tem um dicionário de símbolos, vai ali buscar o que esse elemento significa. Mas nós não estamos tratando de todo mundo, nós estamos cuidando da gente, do contato íntimo com a nossa psique. Então, para mim, o que significa um violão para mim? Quais são as memórias afetivas que eu tenho com esse violão? Ou quais são as memórias difíceis que eu acesso? Ou eu não tenho memórias com o violão? O que o violão representa para mim? E isso é o mais importante na construção da nossa conversa. Não é para o outro, é para mim. O que esse violão representa? Então, a gente, nesse movimento de entender, a gente vai trabalhando com o que é a base mesmo da teoria junguiana, que são os símbolos, os arquétipos, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo. Eu posso estar trabalhando
numa coleção de imagens e de repente aparece algo que eu nunca vi. Por exemplo, uma esfinge, por exemplo, uma medalha de um tempo antigo, um símbolo mesmo usado por alguma religião, por alguma questão política, e eu resolvo trazer esse símbolo para mim. Então, o que que isso quer dizer? O que que isso me conta? Qual que é a conversa que eu preciso ter com ela? É nessa linha de trabalho, de encontrar essas imagens, que a gente vai se desvendando, vai se reconhecendo, se desidentificando com, com o popular, com o que é para todo mundo e vai encontrando nosso caminho de individuação. Cada um tem o seu caminho de individuação. Cada um é cada um naquilo que faz. E cada um vai entregar ao mundo a essência que tem. Né? Cada planta tem a sua propriedade, cada árvore tem a sua especificidade. E cada elemental da natureza, cada cristal, cada tipo de terra, de solo, de nuvem, até as nuvens, a formação das nuvens, elas trazem informações. Quando eu estou conectada com a natureza, eu consigo entender e já saber que aquele tipo de nuvem que está se formando é uma nuvem que vai vir uma tempestade. E se ela vai ser forte ou se ela vai ser branda. Então, quando a gente está conectado com tudo isso, a gente começa a perceber a individualidade de todos, de cada, e ao mesmo tempo a mente do todo em todo mundo. Então, e todos o tempo todo. E esse é o trabalho que a gente se propõe. E esse é o processo de individuação. Uma das linhas, né, mais fortes do trabalho do Jung, que ele faz consigo mesmo, no livro vermelho, tem a história, né, ele vai a história real, viva desse processo, desse convite aqui que eu estou trazendo para vocês, de quando o Jung ele começa a fazer anotações sobre o que ele sonha, o que ele pensa, o que vem, as imagens. E aí ele consegue desenvolver toda essa estrutura psíquica tão interessante que nós trabalhamos hoje, né? E vale a pena conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais em quem é o Jung, como foi a sua obra, o que ele fez, né? Como foi essa parceria dele com Freud, como tudo começou, de onde aí o Jung vai se nutrir, vai estudar para trazer o desenvolvimento do que ele trouxe para a gente. E criatividade, arte e criatividade é saudável. É saudável fazer arte. Porque quando a gente está trabalhando com a arte, a gente está solto, a gente está feliz. E se é saudável, vai trazer cura, vai trazer benefícios para a nossa psique. Então esse movimento ele é um movimento leve, de entrar, de praticar nele com muita tranquilidade. E aí tem um trabalho que a gente está propondo então a fazer, que é o trabalho inicial da colagem. E a gente vai estudar e falar um pouquinho mais sobre essas colagens e como essa colagem ela pode te trazer um mapa desse trabalho. Eu vou então começar trazendo aqui primeiro para você alguns dos livros que eu costumo estudar, que eu costumo ler, para trazer esse embasamento. Tem um texto que é escrito sobre isso, que vai trazer sobre essa ritualística toda, sobre a questão da colagem, mas tem alguns livros que eu gostaria de deixar aqui para vocês verem. Esse Criatividade e Processos de Criação, um livro muito interessante, da Faia. A Patrícia Pina Bernardo tem uma coleção de arte-terapia com 7 volumes, acho que são 7 volumes, que é fantástica, onde ela traz todo o trabalho que ela realiza e ela traz dicas de trabalho com arte-terapia muito interessante. Um outro guia que eu gosto muito, Tudo sobre Arte-Terapia, do Richard Forrest, um livro maravilhoso. Eu gosto muito, consumo muitos livros, leio muito e adoro quando vou fazer as minhas pesquisas, os estudos, colocá-los ali todos diante de mim. Esse é um livro de Soul Collage que foi escrito pela Tanise, uma arteterapeuta, e ela traz um pouco do método da Senna Frost, que é sobre
o Soul Collagem, que é muito interessante, é uma técnica muito interessante. Esse que é um querido, é um livro que é um percurso, eu ainda estou fazendo o meu, né? Não é um livro simples, ele leva tempo para ser lido, e O Caminho do Artista é um outro convite bem bacana. Ser criativo, gosto demais, Como o Cérebro Cura, essas são as minhas referências, né? Cartografia da Coragem, Ângela Filippini, não podia faltar aqui nos meus estudos e no meu trabalho de construção desse conhecimento. Então, embasado nesses livros, nesse material, minha formação, nos atendimentos que eu faço individual, como consteladora, eu utilizo muitas imagens como consteladora. Inclusive, a constelação familiar, ela é um processo de imagem. Quando as coisas vão caminhando dentro de um campo morfogenético, aquilo são imagens que vão se formando para a gente. Então, elas são bem interessantes. E aí tem uma questão, né? A gente já falou do espaço sagrado, da ritualística de conexão, como eu me preparo para produzir as minhas imagens. Falamos de referências bibliográficas. Trouxe para vocês a questão de que o símbolo é um para cada um, então é importante que você observe o que esse símbolo quer dizer para você. Não adianta perguntar para o outro, a resposta é sobre você mesmo. E a gente vai falar agora um pouquinho dessa caixa, né? Aquilo que eu chamei um pouquinho atrás aqui de vaso alquímico. Como que eu vou guardar esse material? Que material é esse que eu vou ter? Tem uma frase, uma citação do Rumi, né? E ele diz assim que o que você procura, procura por você. Então, no momento que você desperta para isso, para essa sincronicidade, começam a aparecer as oportunidades. E aí a gente vai ficar atento a elas. O que é muito bacana de ter no trabalho de colagem? Então, vamos pensar. Ferramentas que facilitem, né, o nosso trabalho, coisas que a gente precisa. Primeiro, eu quero falar do digital. É possível fazer um trabalho de colagem, de autoconhecimento no digital? Sim, é possível. Podemos fazer. Existem ferramentas na internet, existem sites e programas incríveis de criação de imagem e nós devemos aproveitar tudo. Se para você faz sentido trabalhar no computador, ok, procura pelas imagens, cria o seu banco de dados e vai organizando tudo isso para trabalhar. Se você, assim como eu, é mais da manualística, é mais ali do contato com o material, comece então a sua produção. E como eu disse, tudo que você está procurando também está procurando por você. E nisso vão começar a aparecer as imagens, os recortes, os anúncios, os presentes que você ganha com frases significativas, imagens significativas. E daí você vai fazendo o seu acervo. Papéis de diferentes espessuras, diferentes cores, imagens, gravuras, desenhos, adesivos, recortes, tecidos afetivos, sementes, se estiver fazendo caminhada, andando pela natureza, recolha aquelas folhas que conversam com você. Outro dia eu encontrei um galinho com várias folhas. Eu ia trazer, mas não consegui, não estava fácil aqui. E aí, várias folhas iguais e uma delas fazia um formato de coração. E então, para mim, aquilo me chamou. Vocês vão começar a entrar em contato com isso, com as folhas, com as flores, as plantas. Eu gosto muito de ter o anis estrelado, o cravo, a canela, que são especiarias, a mirra, a lavanda, e que trazem uma sensação de conforto. Algodão, botão, lã, linha, aquilo que você foi encontrando dentro da sua caixa que fizer sentido para você. Fotografias, fotos que você tiver, né, das pessoas, de lugares, fotos importantes para você. Vai fazendo um registro de tudo isso e vai guardando. E de vez em quando também vai renovando isso. Movimenta essa energia, não deixa ela ficar parada, esvazia essa caixa, traz outros elementos, sempre movimentando tudo isso. É de extrema importância. E eu gosto muito nesse trabalho de ter a tesoura afetiva. Então, eu não uso qualquer tesoura quando eu estou fazendo meu trabalho de recorte. Eu tenho essa tesoura aqui, que eu gosto de trabalhar com ela. Ela me dá
ela me dá um conforto. Era a tesoura que a minha avó fazia os partos na cidade do interior. E eu gosto dessa tesoura. Ela chegou para mim e quando eu ganhei ela de presente da minha mãe, que guardou também durante toda a sua vida, ela para mim é um tesouro. E eu gosto da delicadeza dessa tesoura, de pensar em quantas situações ela já se colocou a serviço da vida. Então, eu gosto muito dela. E aí a gente vai ter as nossas imagens, e as imagens você pode catalogar da maneira que você quiser. Hoje em dia está cada vez mais difícil as revistas, não é? As revistas físicas, mas vai garimpando por aí. Eu tenho várias imagens, que as imagens que fazem sentido, eu vou recolhendo. Pequenas artes, desenhos, tudo que eu tiver aqui eu vou sempre guardando e, como eu disse, renovando para esse material não ficar perdido. Feito isso, o seu material está tudo prontinho, vamos então para o nosso trabalho direto com a colagem, né? Com a nossa conexão com essa colagem. E aí a gente pode trabalhar de várias maneiras. Esse trabalho eu costumo chamá-lo de caminho da vida. É um caminho que a gente vai trilhar e que cada dia vai aparecer uma parte dessa jornada para gente. E é muito interessante isso. Quando vocês começarem a produzir, vocês vão perceber isso. Como esse material, ele conversa com a gente de uma maneira amorosa, como ele vai se construindo junto com a gente. Bom, então a gente vai começar com algumas ideias. Por exemplo, eu estou trazendo essa ideia aqui. Esse é um trabalho, e isso é muito importante, que inicialmente eu produzi no dia 6 de julho de 2022. Ele é um trabalho que eu produzi 6 de julho de 2022. E ele mexe muito comigo, sempre que eu recorro a ele. E aí, toda vez que eu volto, eu coloco aqui a data. Então, eu encontrei uma outra data aqui, 26 de junho de 2023. Quase um ano depois, eu voltei a visitar. E foi um outro insight. E ontem, preparando o material hoje para apresentar, quando eu me deparei com ele, eu percebi que ele tinha essa abertura que eu nunca tinha percebido. E aí eu tive um outro insight com esse material. Eu estou trabalhando com as crenças e foi muito interessante quando eu encontrei isso daqui. E eu pude ressignificar coisas em mim. Depois eu falo dos meus processos pessoais, senão a gente vai se prolongar muito. Mas a técnica, ela é bem interessante. Então, como que acontece isso? Olha, essa daqui vai ser uma colagem sobre papel. Então, eu vou pegar as imagens, eu vou trabalhar num plano, né? Num plano, não vou trabalhar bidimensional, nem tridimensional, eu vou realmente trabalhar no plano. E aí eu vou recolher aquelas imagens que conversam comigo, aquelas que querem trabalhar naquele dia, e vou montar e vou montar o meu quadro, as minhas informações. E quando eu terminar, porque uma coisa que eu vou perceber nesse trabalho é que eu vou entrar naquilo que a gente chama de um estado de meditação profunda, em flow, né? E aí, nesse processo, eu me desligo de tudo. Eu me conecto, existe uma energia, eu vou ficar aqui alguns minutos, alguns momentos da minha vida focada nisso que eu quero fazer. E eu vou produzir. Nesta daqui, vou até tirar esse potiche daqui, porque isso é para casa para essa semana. Essa daqui eu também usei outros recursos. Olha, eu usei lápis para escrever, eu usei giz de cera para colorir. Então, é importante que você use o que sentir. Eu poderia ter bordado isso daqui, eu escrevi meu nome. Eu poderia ter bordado, eu poderia ter colocado outros elementos, ter feito uma mandala aqui no meio. Mas o que eu senti de produzir foi isso. E aí eu vou conversar com esses símbolos e eles vão me dizer o que eles querem. Então, é importante, eu fiz o meu trabalho. Aqui atrás, eu começo a escrever. O que eu sinto com esses símbolos que vêm? Que imagem que está se formando? O que isso representa para mim? O que isso quer dizer? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei no meu uma frequência de luz, som em movimento. Me senti em uma bolha de proteção, corpo físico que flutua em todo o universo. Me senti ressoando em ondas de cores e luzes. Universo vivo, pulsante, lindo.
Então, foi uma atividade que eu fiz e foi no momento que eu estava saindo de um processo muito, muito forte. E esse trabalho é muito especial para mim, por isso que eu visito ele várias vezes. Existem trabalhos que vocês vão ver que a gente faz e a gente fez. E existem trabalhos que são vivos, mais vivos, eles convidam a novos encontros, a novas conversas. Então, essa é uma maneira de fazer colagem. E aqui eu já trouxe um pouco disso tudo. Então, eu posso fazer colagem sobre papel, eu posso fazer várias colagens aqui. Eu posso trazer tecido, botão, flores, folhas secas, né? Tudo que eu quiser, que fizer sentido para mim naquele momento, eu vou produzir a minha imagem. E aí, existe uma outra forma de trabalhar também, que é bem interessante, que eu gosto muito, que eu vou apresentar para vocês. A base dele é um método chamado Soul Collaging. Esse método Soul Collaging, ele tem cursos de formação, e tem práticas, tem grupos pelo Instagram, de pessoas que se reúnem para produzir os seus cartões, e ele também é muito interessante. Então, dentro desse trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou criar as imagens. Esse daqui, por exemplo, eu vou mostrar isso primeiro. Se vocês observarem, ele tem uma foto. Então, eu trago nele aqui também uma foto. A dica para esse tipo de trabalho é que a gente faça, olha, eu vou mostrar, uma cartolina, num papelão, né, um papel mais grosso, porque eu vou usar isso muitas vezes. E que eu preencha com todas as imagens que aparecerem para mim, sem escrita, sem palavras, apenas imagem. E que eu respeite a borda desse papel. Então, depois que eu terminar, eu vou aparar tudo aqui em volta, vou cortar os excessos e vou ter essa carta assim, organizada. E ao fim dessa colagem, de tudo que eu quis trazer, aqui tem uma fotografia, é a foto do meu pai, foi um dos cartões mais emocionantes e eu só consegui produzir esse cartão depois de ter produzido todos esses outros. Depois de ter produzido todos esses, eu consegui produzir um cartão que para mim é uma chave, sempre recorro. E aí, quando eu termino isso daqui, eu vou ter um outro papel. Eu gosto de ter vários papéis, porque aquilo que eu falei, a gente sempre volta à nossa imagem. Então, é interessante ter os papéis, porque daí você vai guardando aqui atrás tudo que você escreveu, todas as produções, o dia que você visitou esse trabalho, e é bem interessante. Então, esse daqui, por exemplo, eu chamei ele, dei um nome para ele, eu chamei de ancestralidade. Eu trouxe essa força aqui de ancestralidade para o meu trabalho. E uma pergunta que dentro do método de Soul Collaging é orientado para se fazer é assim: eu sou alguém que. Então eu termino a produção do meu cartaz, do meu cartão, e eu olho para essas imagens e eu me pergunto: eu sou alguém que. Entra em silêncio, começa o processo de escrita criativa, que é uma escrita espontânea, sem preocupação ortográfica, sem preocupação com construção de frases, de parágrafos. Ela é uma escrita fluida, única, na respiração. Então, eu vou produzir o texto. Eu sou alguém em que ele me inspira, e daí eu vou colocar. E aí, para mim, o que veio, essa carta foi muito importante, porque ela veio para mim no meu momento, no início no meu momento, de começar a me expressar como artista. A vida toda eu trabalhei na educação. Sempre fui uma professora das motivadoras de arte, trabalhei educação infantil, sempre trabalhei a questão do desemparedamento escolar, mesmo sem ter esse termo. Tá? Eu sempre busquei estar nos pátios com as crianças, na biblioteca, nos espaços de arte. Essa sempre foi a minha característica enquanto educadora. Até que chegou um momento que eu realmente senti de fazer uma transição. A vida me levou para esse momento do desenvolvimento do meu potencial criativo. Ou era isso, ou eu ia entrar num processo como que eu falo, de perda de vitalidade. Eu sentia que o que a vida queria de mim era isso, era o meu próximo passo.
era onde meu coração pulsava. E aí essa carta, como eu disse, né, só depois de ter passado por várias cartas, que também são extremamente importantes, né, todas têm aí escritas maravilhosas, inclusive uma que eu produzi e que eu não consegui falar sobre essa carta, não veio nada para mim ainda. Toda vez que eu olho para essa carta, ela ainda é uma carta incógnita e eu sinto que ela tem a ver com os tabus. Ela é uma carta que traz muita questão aqui da sexualidade, do corpo, e eu ainda não consegui escrever sobre ela. Então, ela é um processo, ela está aqui, ó, me esperando para eu dar conta de olhar para ela. E aí, essa do pai artista foi muito interessante, né? Que eu chamo de ancestralidade. E aí vem para mim assim: eu sou alguém que lhe autorizo a se expressar livremente. Eu lhe ensino a ser livre, alegre, criativa, calorosa e amorosa. Segura nas mãos de Deus e acredita, filha. Seja leal e amorosa consigo mesma. Vá ao mundo, vá falar ao mundo. E aí vem outras intimidades, né, que tecem nesse cartão. E já faziam mais de 20 anos que meu pai tinha feito a partida dele. Então, quando eu produzi esse cartão e ele voltou a falar comigo, foi assim, algo divino. É um dos meus cartões mais importantes. E esse é o trabalho que eu desenvolvo nos meus atendimentos individuais e que eu quero convidar você a se permitir a fazer. Como eu disse no início, não vai substituir a terapia. Isso não vai tirar a necessidade sempre da troca com o outro, de olhar com o outro, né? Você pode partilhar com o outro o seu cartão, como eu estou partilhando com você. Ele não é secretista, ele é sagrado, é secreto, mas ele pode também ser compartilhado. O que eu não posso é deixar que o outro diga, olha, né, apareceu aí para você a imagem do seu pai. Então isso, eu já ouvi falar que quando um ancestral aparece, e aí a pessoa trazer o que é a referência do mundo dela, quais são as crenças dela, filosofia, religião, porque cada um vai ter o seu. E se os símbolos estão aparecendo para mim, eles são relacionados àquilo que eu preciso para me desbloquear, para abrir os meus caminhos. É como se o nosso inconsciente fosse um quarto, vamos colocar assim, simples, de uma maneira simplista, é lógico, né? Ele fosse um quarto escuro. E existem muitas coisas ali dentro que eu não consigo ver. Mas não é porque eu não consigo ver que elas não existem. É um jeito que me disseram na infância, algo que aconteceu, traumas, situações, sonhos, sensações do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo estão todos guardados ali dentro. E aí, quando eu entro para fazer um trabalho desse de soul collage, um trabalho desse de recortes de gravuras, o que eu estou promovendo é como se eu tivesse com uma lanterninha e eu vou lá num cantinho e ilumino e falo, olha, ali tem uma rosa. O que essa rosa quer dizer para mim? Por que essa rosa nasceu ali? Quem plantou? O que aconteceu? Que rosa é essa? Como ela se relaciona comigo? Para mim, o que é o símbolo da rosa? E aí eu vou acessando a minha força. Para mim, o símbolo da rosa, por exemplo, ele está conectado à minha ancestralidade. As minhas avós que amavam rosas. Eu amo plantar rosas. Ai, arrepiei toda. Amo plantar rosas. A rosa de Maria Madalena. Então, para mim, tem muito significado essa rosa. Talvez você olharia aqui e ia ver outra coisa, ela não ia te chamar atenção. Então, a gente ilumina o nosso inconsciente toda vez que nós trazemos mensagens do inconsciente para o consciente. É muito bacana isso. Bom, então essa é uma técnica, essa é uma maneira de trabalhar. E tem uma outra que eu gosto bastante, que eu utilizo muito, que eu costumo chamar de mapa criativo dos desafios pessoais. Então, assim, eu já pesquisei, já estudei muito, já organizei isso em várias camadas. E eu vou mostrar um trabalho aqui para vocês desse trabalho que eu considero e chamo como mapa criativo dos desafios pessoais. O que é um mapa criativo dos desafios pessoais? O mapa
é uma biruta, né? É algo que vai, é uma bússola, é algo que vai nos guiar. E trilhar esse mapa é muito interessante, porque como eu disse, os símbolos, eles vão e voltam. Então, se eu observar o mesmo símbolo que apareceu aqui, ele aparece aqui novamente num outro trabalho que eu vou produzir. Enquanto eu não tiver esgotado o símbolo, não tiver compreendido, ele vai voltando nas minhas produções. E só que ele vai voltando numa espiral. Cada vez que eu passo por esse símbolo, eu passo e olho para ele de uma maneira diferente e sigo o meu caminho. Cada vez que eu passo nessa espiral, eu faço uma leitura da jornada, eu faço uma leitura da caminhada, eu entendo em qual terreno eu estou pisando e eu continuo a minha caminhada de uma maneira mais segura. É aquele mergulho, né, que eu disse para vocês. Tem um outro exemplo que eu gosto muito assim de usar. Por exemplo, tem uma terra seca, mas debaixo dessa terra seca tem um lençol freático, um lençol de água muito profundo, muito cristalino e nutridor. Ele vai nutrir essas plantas. Só que aqui em cima está tudo seco, eu não consigo ver. E aí não adianta só eu ficar indo ali molhar, não adianta fazer movimentos com essa terra seca só aqui por cima. Ela vai ajudar, mas o que que a gente precisa? A gente precisa ir lá no fundo. E as raízes são isso, a gente precisa aterrar. Então, se eu ficar só aqui na superfície, ajeitando as minhas coisas, ai, não quero ver, não quero olhar, eu vou lidar com isso, eu vou suportar a secura que está esse terreno aqui. E se ao invés disso eu aprofundo as minhas raízes, me aterro profundamente e começo a nutrir, buscar a nutrição do solo de dentro de mim, eu vou florescer. E à medida que eu floresço, que eu consigo estabelecer essa água, que eu me torno essa planta mais saudável, eu consigo distribuir para as outras árvores que estão ao meu lado. Porque é essa conexão que acontece debaixo do solo. Debaixo do solo é uma grande rede, né? Todas as árvores, todas as raízes interligadas e uma cuidando da outra. Se uma árvore adoece, elas passam energia para essa árvore, elas passam cuidado para essa árvore. Elas compartilham de tudo aquilo que elas conseguem retirar do solo. E essa é a grande questão aqui das nossas imagens. Eu vou fazer esse mergulho, eu vou buscar a água que está lá no fundo. Eu vou compreender que a água é essa. Então, o mapa criativo dos desafios pessoais é esse. Quando eu estou passando pela espiral, não significa que eu passei, passei, já resolvi esse problema com meu pai, ele já me liberou, eu posso ser artista, eu posso ser criativa. Não. Vai ter outro momento. Lá na frente, no meu próximo experimento, eu vou de novo deparar com essa situação. Só que eu vou mais rápido nessa espiral, porque eu já sei o caminho, eu já sei buscar recursos para esse trabalho. E por isso, então, eu chamo de mapa criativo dos desafios pessoais. Porque é luz e sombra o tempo todo. Quando eu integro um símbolo em mim, quando eu integro uma força, quando eu compreendo, eu me preparo para ir lá com a lanterna e iluminar. Ah, deixa eu ver, eu achei a flor. Agora, o que que eu posso achar? Olha, tem uns galhos de árvore, tem um telhado de palha. Então, eu vou cada vez iluminando mais essas imagens. Por isso, eu chamo de mapa criativo dos desafios pessoais. E esse é uma atividade extremamente interessante que você pode realizar consigo mesmo. Então, olha só, nesse daqui, eu trabalho sempre com 5 imagens. Eu peço para que a pessoa retire 5 imagens de uma maneira aleatória. Então, ela vai recolher essas imagens de maneira aleatória. E ela, aleatória sim, né? Não existe endereço errado no universo, é aquilo que o inconsciente quer. Ele vai descobrir, vai conectar com essas 5 imagens e ele vai colar uma ao centro e a outra em cada uma das extremidades. Ao centro e as outras em cada uma das extremidades. E aí, então, eu vou trabalhar com o meu cliente, vocês podem trabalhar com vocês nesse mapa, com as seguintes perguntas. Aqui no meio, geralmente a imagem que a gente coloca aqui no meio, ela se refere a gente mesmo. Ela se refere a quem eu sou e a que momento, a qual momento eu estou passando na minha vida naquela hora, naquele período. Então, a imagem do centro é uma imagem que diz respeito a você. A imagem do cantinho aqui
ela mostra para onde você vai. Ela te traz soluções, para onde você vai. A daqui, ela te mostra os recursos que você tem. Quais são os recursos que você tem e o que você precisa fazer. E essa daqui, a última imagem, ela vai te mostrar para onde você deve ir. Então, esse trabalho é muito interessante. Começa aqui essa imagem do centro, vocês vão ver que são militares. E aí, o cliente que eu trabalhei é um militar que estava aposentado há um tempo, há uns 2, 3 anos, aposentado. Então, ele se via aqui, ó. Ele se via fazendo essas perguntas, né? Para você, o que é necessário? E ele traz quem é ele. Ele se identifica com esse militar. Bom, e aí a gente vai para o próximo passo. Então, esse é quem eu sou e o que está acontecendo. E aí aparece essa imagem. Ele traz essa imagem, que ele mesmo denomina como zona de conforto. Aonde eu estou? Que não é nada confortável, né? A zona de conforto não é nada confortável. Olha o esforço que a pessoa está fazendo para permanecer aqui. Então, assim, quantas vezes a gente não se esforça tanto para permanecer nessa zona de conforto, achando que ela de fato é um conforto. Então, essa imagem. E aí, depois, quais são os recursos que tem? Então, quais são os recursos? E aqui aparece um lápis, a escrita, eu vou movimentar, eu vou criar estratégias, eu vou mudar o alvo, né? Aí a pessoa vai dizendo várias coisas. O que eu preciso? Tá, eu preciso disso. E aí vem aqui a última imagem. E para onde eu vou? Para onde eu sigo? Então aqui já aparece, olha, uma cidade com pessoas, um relógio mostrando o tempo passando, o que as pessoas estão fazendo, as pessoas vivendo a sua vida, fazendo outras coisas, outras escolhas o tempo todo. E aí quando a pessoa terminou essa atividade, né, do mapa criativo dos desafios pessoais, não precisei falar nada, não precisei falar nada. Ela compreendeu onde ela estava presa, que zona de conforto era essa e para onde isso estava levando. E nesse processo de compreensão, a pessoa então se abre para a vida, se abre para algo maior. E para o tempo que ela está perdendo de estar viajando, passeando, conhecendo gente, estudando, criando outras estratégias, servindo a vida de outras maneiras, sem ser militar. Existiam outras maneiras dessa pessoa servir a vida. E assim, essas são as ideias que eu gostaria, né? Eu ficaria aqui por horas conversando com vocês sobre esse tema que é tão especial para mim. Mas por hora, a gente vai parando por aqui. E o meu convite, então, é que vocês façam essa jornada, que eu costumo chamar também, assim, que é a jornada do louco, porque a gente se joga nesse processo, né? Mas quem é o louco do tarô? O louco do tarô é a pessoa que se coloca com a ingenuidade e a pureza da criança que sabe brincar. Então, existem momentos da nossa vida, como eu disse antes, em alguns momentos eu vou ter que chamar o sábio, o eremita, eu vou ter que ativar outras forças em mim. Mas para esse trabalho, é um convite muito profundo do alinhamento com o louco, com o que sabe brincar, o que guardou em si a semente da humanidade do que é ser criança, que tem a criança dentro dele. Porque é a criança que gosta dessa brincadeira. O adulto, ele vai olhar para isso e pensar, não tem tempo, perda de tempo, nananã, prefiro fazer outras formas de terapia, ou eu prefiro não entrar em contato com isso, não quero, não vou. Quem vai topar fazer essa caixa? Quem vai topar construir esse vaso sagrado? Recolher os recortes, trazer as imagens, achar uma tesoura de estima e de poder para trabalhar nesse material, ter a sua caixa, juntar as suas imagens. Quem vai? É a criança. Então, é com a energia do louco. O louco vai onde os anjos não caminham, porque ele simplesmente vai. E podem ter certeza que esse voo, que linda essa carta, esse voo, ele não é um voo que vai te machucar, ele não é um voo que vai te ferir. Ele vai abrir para você aquilo que você puder.
Quando eu faço leitura do tarô, por exemplo, das cartas, eu sempre digo às pessoas, olha, o tarô, as cartas, elas vão te atender, elas vão te responder com o mesmo respeito que você trata elas. Se você está aqui buscando respostas que vão beneficiar a sua vida própria, que vão solucionar questões que têm a ver com o seu ego, se você trata o baralho com descaso, ele vai te tratar da mesma maneira. E se você se coloca humildemente diante dessa força arquetípica da vida, você vai encontrar as respostas que você precisa. E de uma maneira muito maravilhosa. E antes de fechar, só falando que essas cartas, elas funcionam como oráculo pessoal. Então, a qualquer momento, você pode dispor as suas cartas na mesa e conversar, buscar respostas, trazer as perguntas para aquele momento, colocar essas cartas para você mesmo e deixar que essas cartas conversem contigo. E deixar que essas cartas possam trazer para você clareza, possam trazer para você companhia, compreensão sobre o seu processo de desenvolvimento. E é o que eu desejo, uma boa cura, uma boa conexão, que possamos cada vez mais abrir o nosso coração para esse processo, que possamos nos transformar logo e trazer mesmo essa energia da criança para a nossa vida, para os nossos processos criativos. Finalizo aqui então, agradecendo a você que ficou comigo nessa conversa, espero ter colaborado. Me coloco à disposição, você pode me encontrar também pelas minhas redes sociais, @bonecaspoéticas. Estarei lá e sempre disponível para essas e outras conversas. Em breve eu volto trazendo uma outra ferramenta de autoexpressão e autoconhecimento.